Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você hoje sobre Deus está no seu futuro. Diga assim: Deus está no meu futuro. Você sabe, às vezes a gente tem, e nesse tempo de jejum, nós falamos muito sobre uma obra que já foi concluída através da cruz. Nesse tempo de jejum nós falamos que há uma obra que foi feita em Cristo, que diz respeito a tudo aquilo que nós vamos viver. Em Cristo nós temos uma perspectiva de que não precisamos de lutar por mais nada. É como se houvesse um boleto a ser pago e Cristo tivesse pago todas as coisas. E agora em Cristo nós temos essa perspectiva. Mas é interessante porque eu estava meditando sobre isso, porque a obra do passado, a compreensão da obra do passado me leva a desfrutar da abundância do presente e me leva a ter expectativa acerca do meu futuro. Quando eu de fato entendi o que Cristo fez numa obra passada, isso vai me fazer ter um presente que eu triunfo em todas as coisas. Isso me dá expectativa para o futuro. E é interessante porque não tem nada que nos dê mais problemas do que o futuro. Sim ou não? Não tem nada que nos dê mais ansiedade do que o futuro. Você sabe, o mal do século é a ansiedade. O mal do século, o mal das pessoas é a ansiedade. Estão falando que a profissão do futuro é a psicologia, a profissão do futuro é o coaching, que nada mais é pessoas te ajudando a resolver os seus conflitos acerca do seu próprio futuro. É pessoas te ajudando a resolver, e é interessante porque Jesus não foi indiferente a isso. Lá em Mateus capítulo 6, no verso 25, Jesus não foi indiferente, porque Jesus sabia, porque Jesus como homem sabia que o futuro seria algo que de alguma forma tentaria tomar o nosso coração. E em Mateus capítulo 6, no verso 25, Jesus diz: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Diga assim: ansiedade. Eu sei que aqui ninguém nunca sofreu de ansiedade. Eu sei que aqui ninguém nunca esteve preocupado de como vai ser, de que forma vai ser, de poxa, estão cortando pessoas do meu emprego e 10 pessoas já foram embora, eu posso ser a 11ª. De poxa, eu conheço tantas pessoas na vida que não conseguiram fazer, e elas tinham a fé que eu tenho hoje, mas não conseguiram mesmo assim, e que eu posso ser mais uma dessas pessoas que não vão conseguir, porque eu ainda estou solteiro e eu conheço pessoas que nunca conseguiram casar, porque eu estou casado e meu casamento não está bem, eu conheço pessoas que já perderam o seu casamento, e o futuro, é interessante porque o futuro pode ser um grande inimigo da sua vida, mas Jesus diz: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. É interessante que Jesus não está falando nem de, olha, não esteja ansioso com quem você vai casar. Ele está dizendo: isso é muito, eu vou ir pelo mais básico, porque eu mesmo nunca fiquei ansioso sobre o que eu vou comer amanhã. Mas Jesus trouxe o nível de ansiedade para o nível mais baixo, você entende? Eu não sei quanto a você, mas eu não estou preocupado com o que eu vou comer amanhã. Mas Ele traz para o nível mais baixo. Ele diz: nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, o corpo mais que o vestiário. Olhai para as aves dos céus. Diga assim: aves dos céus. Eu não sei se você já reparou na criação, mas esses dias eu pude me deparar com o maior parque, o maior zoológico, quando eu estava na África do mundo. E foi um africano me levar, e nunca tinha ido nesse parque. Enquanto a gente estava andando, tinha um amigo que já estava na 8ª vez no parque. E ele tinha levado na semana anterior o Whindersson Nunes lá para o parque. E eu falei para ele: você só está levando gente importante para esse parque, hein? Porque uma semana depois do Whindersson ele me levou, você vê? E o cara já conhece tudo do parque. E é um parque aberto, gente. Dá um misto de... Você fica meio preocupado, porque você vê os elefantes, e como o parque é muito grande, não tem ninguém, não tem nenhum segurança, não tem nada. Se um bicho resolver vir para cima do seu carro, ele vai vir para cima do seu carro. E foi interessante porque no meio dessa trajetória, gente, os animais são tão fofinhos, e eles parecem que tomam banho todo dia. A pele deles, não tem sujeira na pele deles, eles estão tão limpos. E aí em determinado momento, o camarada que é africano, eu brasileiro lá, é o tipo de pergunta que, eu vou te dizer, tem coisa que você não sabe, mas não pergunta. Sabe aquelas coisas que você não deve perguntar? Finge que você sabe. Tem dúvidas que você vai morrer com elas, é melhor morrer com elas. Aí ele perguntou assim: que horas é que o pessoal vem dar comida para os animais? A gente estava num parque aberto. Aí ele falou: o pessoal dá banho neles? Aí o camarada que já vinha 8 vezes falou: não, amigo, você está num parque aberto.
esses animais, ninguém dá banho neles, ninguém dá comida para eles, e a indagação dele foi: como é que eles continuam tão bonitos, com uma expressão tão saudável? Como é que eles estão tão limpos, se não há ninguém que venha dar comida para eles? É porque você aprendeu, nós nascemos aprendendo a depender de outros homens. Nós nascemos a aprender, você nasceu aprendendo que a sua provisão está na mão do seu chefe, você nasceu aprendendo que a sua provisão está na mão dos seus pais, você nasceu aprendendo que a sua provisão está na mão de um pastor que olhou para você e resolveu te dar um título. Mas Jesus está dizendo: vê as aves do céu, eu sou a fonte de toda a sua provisão. Você não precisa de ninguém para te prover nada, você não precisa de uma pessoa para te prover nada. E aí eu estava no meio de um parque, e Jesus está dizendo sobre isso: olhe para as aves dos céus, elas não precisam se preocupar com nada. Ele diz que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Sabe o que é interessante quando a gente fala de futuro? A fé, ela não é só para consertar coisas do seu passado. A fé é para te ensinar a criar coisas para o futuro. Eu sei que às vezes você acha que a fé é só para resolver o abuso emocional que você teve na sua criação. Eu sei que você às vezes acha que a fé é só para resolver uma dívida que você teve. Não, a fé não é para só resolver uma dívida que você teve. A fé é para te dar uma ideia empreendedora, para criar empresa que ninguém criou. A fé não é só para resolver o seu problema emocional que você teve um dia. A fé é para te propiciar alguém que vai suprir outras pessoas emocionalmente. Mas é interessante porque Jesus faz uma comparação dos homens com os animais, e de alguma forma dizendo: olha para a ave e procura ser como ela. Eu não sei quem tem cachorro aqui, eu tenho, que não vive comigo hoje, mas eu tenho. Muitos dos irmãos conhecem o dilema que eu tive em ter um cachorro em casa. Então eu continuo tendo um cachorro, ele só não vive comigo. Quando você tem neto, você pode chantagear os avós com tudo, né? Então hoje nós temos um cachorro que vive, e o cachorro sabe que eu fui o primeiro dono dele. A gente não teve muita facilidade de morar junto. Vai ser aquelas coisas que os caras casam agora e ficam morando em casa separada, né? O cachorro não tinha muita facilidade de morar junto, então eu mandei ele. Hoje ele mora com a minha sogra. Presente bom para a sogra é essas coisas. Ele mora com a minha sogra. Mas ele lembra que eu fui o primeiro dono dele. Com muito carinho ele lembra. Esses dias ele estava lá em casa, e eu cheguei depois de uma conferência cansado, eu sentei, ele veio todo alegre, ele me vê, ele começa a girar, daqui a pouco parece que ele vai começar a voar. E aí o cachorro veio, sentou no meu colo, daqui a pouco comecei a sentir uma coisa quente escorrendo pelas minhas pernas. Imagina o que o cachorro fez. Toda vez que ele me vê agora, ele fica tão feliz. Que coisa animal, né? Falei, imagina se os humanos fossem assim, você fica tão feliz de ver o outro. Falei, cachorro sem sentido. Mas é interessante porque eu nunca fui bater um papo com um cachorro e ele estava triste, porque ele fala: poxa, eu vi um comercial da Pedigree. Cachorros não têm perspectiva de futuro, cachorros não estão preocupados com o futuro. Meu cachorro nunca falou para mim: poxa, eu vi a propaganda da Pedigree, eu estou triste, por que eu não posso ser um cachorro da televisão? Por que eu não posso ser um cachorro mais famoso? Ele não está triste com isso, porque ele não tem perspectiva de futuro, ele não tem visão de futuro, ele está vivendo cada dia, e meu cachorro nunca ficou triste. E eu vou perguntar: por que você está triste? E ele fala: olha, porque eu não tenho o casamento que eu acho. Não, meu cachorro é castrado, ele nunca vai casar. O ser humano é o único ser que tem a capacidade de ter uma perspectiva de futuro. E a perspectiva que Deus deu ao ser humano de futuro não é para que nos trouxesse ansiedade, mas é para que nos desse expectativa do que Deus pode fazer. Meu cachorro conhece limitadamente, ele está honrando a Deus sendo um cachorro. Ele honra a Deus porque ele foi criado para o louvor de Deus sendo um cachorro. Ele nasceu para o louvor de Deus, e tudo que existe é para o louvor e para a glória de Deus. No entanto, ele não tem perspectiva de futuro, mas nós temos. E Jesus está dizendo que a vossa perspectiva de futuro, ela seja muito mais profunda do que das aves, do que dos animais, que estão confiados de que amanhã eles vão ter, que estão confiados de que amanhã eles terão, de que não estão preocupados, de que não estão perdendo o hoje em detrimento do amanhã. Você sabe, se a doença do século é a ansiedade, é o mal de perder o hoje, preocupado com o amanhã.
Ninguém perde o hoje na expectativa de que Deus está no amanhã. Só perde o hoje quem acha que Deus não vai estar no amanhã. Só está ansioso hoje quem acha que Deus não pode suprir amanhã. Só está com medo hoje quem acha que amanhã Deus não vai estar lá. Só está trêmulo e ansioso hoje quem acha que Deus vai falhar amanhã. E em relação a isso, o próprio Jesus traz essa perspectiva de que o que nós precisamos ter é uma clareza de que Deus sempre, a obra da cruz nos dá a perspectiva de que Deus sempre está construindo um novo amanhã. Mais profundo que isso, de que tudo que nós vamos viver já está preparado, e de que agora é só participar dessa história. E eu quero meditar com você rapidamente alguns pontos da vida de Abraão, porque Abraão foi um homem que teve que esperar, e às vezes a gente tem que esperar. Eu não sei você, mas esperar não é uma coisa muito confortável. Se você tem fé de que Deus está no controle da sua vida, quantos têm fé? Diga amém. Se você tem fé que Deus está no controle da sua vida, então o único exercício que nós temos que ter é o exercício da paciência por meio da fé. E não foi diferente com Jesus. Para mim, o ponto máximo da submissão de Jesus e da humildade de Jesus foi ter que esperar. Sendo Deus, teve que esperar. Sendo Deus, teve que aguardar. Sendo Deus, poderia resolver todas as coisas, mas não pôde. Até os 30 anos de idade, certamente Jesus viu famintos, mas não pôde supri-los. Até os 30 anos de idade, Jesus viu religiosos, mas não pôde trazer uma mensagem de graça. Até os 30 anos de idade, Jesus deve ter visto outras mulheres como aquelas que seria apedrejada, mas ele não pôde fazer nada. Sendo Deus, ele teve que exercitar a paciência, mas ele estava confiante que tudo já está pronto para a minha vida. Então eu exercito a paciência, sem permitir que a ansiedade me vença, porque eu sei, Deus está no meu futuro, Deus está cuidando. Na verdade, Deus já preparou meu futuro, e agora eu preciso ser paciente para entender que o meu futuro já está pronto. E sabe o que é interessante? Saber que seu futuro já está pronto, é saber que quando você tem a percepção de que você não tem que construir o seu futuro, isso te deixa tranquilo no aspecto de que nenhuma construção que você possa fazer vai ser mais poderosa do que a construção que Deus fez por você. Nada do que você possa construir para o seu futuro. É por isso que a vida de dependência é o melhor estilo de vida, porque a profissão que Deus escolheu para você, ou a profissão que Ele preparou, os negócios que Ele preparou, tudo aquilo que Ele preparou, em nada pode ser pior do que aquilo que você preparou. E na Bíblia nós olhamos para isso, e Abraão também é um símbolo disso. Você já teve que esperar alguma coisa na sua vida? Você já teve que aguardar por alguma coisa na sua vida? E nós estamos cada vez mais numa geração imediatista, gente. Hoje eu fui fazer a transferência de um celular para o outro. Eu comprei um celular novo para minha esposa, eu estava transferindo as coisas de um celular para o outro. E a gente hoje fica inquieto quando a coisa demora 2 minutos para acontecer. E estava lá girando aquela bolinha que eu acho que dá um conforto ao coração, né? Aquela bolinha, ela conforta o nosso coração, que vai mostrando o quanto está concluído já. Mas eu fiquei meditando hoje, o nosso futuro está todo concluído. É nós que estamos nos preparando para aquilo que já está pronto. Não é o seu futuro que está se preparando para você, é você que está se preparando para o seu futuro. Não era o Egito que estava se preparando para José, José que estava se preparando para o Egito. Já estava pronto, a cadeira dele já estava pronta, o lugar dele já estava pronto, é ele que não estava pronto. E nós temos que falar de crescimento e maturidade espiritual. Maturidade espiritual nada mais é do que você se preparar para isso. E eu estava aqui, Deus estava falando tão forte ao meu coração. Não é as coisas, não é você orando aqui para eu fazer alguma coisa, não é você orando aqui para eu começar a desenvolver o seu futuro. Eu não sei você, mas você inverte as coisas. Quantas vezes eu inverti as coisas, achando que era Deus. Eu estou orando aqui, Deus está construindo meu futuro lá. Não, é meu futuro está construído lá, e Deus está me aprimorando aqui, Deus está me desenvolvendo aqui. E quantas vezes a gente tem que esperar pelas coisas? Quantas vezes a gente tem que aguardar pelas coisas? Ontem eu estava numa festa, e acho que a melhor feijoada que eu já comi, fazia 8 anos que eu tinha comido essa feijoada.
é da madrasta do meu cunhado. Nossa, que rolo. Ela faz uma feijoada sem igual. E ontem a gente estava na festa da minha sobrinha, e aí eu estava na fila para pegar a gente, eu tive que cortar a fila. O aniversário não tinha mais que 15 pessoas, era uma festa de família. E não tinha mais que 6 pessoas na fila, mas eu tive que cortar, e eu falei, eu vou me permitir ser humano. Os seres humanos cortam fila. O instinto mais primata de vontade de comer. A gente tem dificuldade de esperar pelas coisas. Nós temos dificuldade, mas as coisas já estão prontas para você. Elas já estão reservadas para você. Entende? O seu futuro já está pronto para você. É como se você já tivesse um carro. Mas Deus diz, você precisa tirar a carta. O carro já está pronto. É você que tem que se preparar para o carro. Não é o carro que está se formando para você. É você que se forma para o carro. E quando nós entendemos que Deus está no nosso futuro já está pronto. E às vezes é difícil para a gente esperar. E Abraão é um símbolo na Bíblia de que Deus precisou preparar para entrar no futuro dele. Gênesis capítulo 17, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 17, no verso 1 ao verso 6, Gênesis capítulo 17, verso 1 ao verso 6, olha o que a Bíblia diz. Quando Abrão, eu quero que você entenda do capítulo 16, do capítulo 16, verso 16, ao capítulo 17, verso 1, tem um silêncio de 13 anos de Deus. Abraão se dispõe a construir um futuro com Deus, um futuro que já estava pronto, mas Abraão não estava pronto. E Deus começa a desenvolver o futuro com Abraão. E Abraão, no capítulo 16, no verso 16, a Bíblia diz que Agar gerou um filho. E o primeiro filho de Abraão não era o filho da promessa, era o filho da força dele. E do capítulo 16, verso 16 ao capítulo 17, a Bíblia diz que tem um silêncio de 13 anos de Deus. E é interessante, sabe por quê? Porque a Bíblia é o único livro que transformou a visão de heroísmo. Não se tem heróis por aí como Abraão. A cultura grega não fez heróis como Abraão. A cultura romana não fez heróis como Abraão. Heróis frágeis, heróis que cometeram erros. Um dos aspectos que nós podemos crer que a Bíblia é real é porque a Bíblia ela não se preocupou em esconder os seus heróis. Ela não se preocupou em maquiar os seus heróis. Todas as outras culturas, elas maquiam sua figura de herói. Todas as religiões, elas estão preocupadas em maquiar. Mas Abraão é o pai do que cremos. E Abraão foi um homem que cometeu erros. Por isso eu quero te falar, no seu preparo para o seu futuro, não tenha medo dos seus erros. Porque em toda tragédia tem uma mensagem de Deus. Toda tragédia que você se coloca tem uma mensagem de Deus. Para todo erro seu tem uma mensagem de Deus. Para todo momento que você não conseguiu acertar tem uma mensagem de Deus. Sabe qual é o problema? Deus não trataria com humanos esperando perfeição, porque humanos não são perfeitos. Eu aprendi esses dias que inclusive ninguém se identifica com pessoas perfeitas, porque você não é perfeito. Abraão é esse símbolo, 13 anos sem Deus falar com ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, às vezes não é sobre o que Deus está falando, é sobre o que Deus não está falando. Às vezes o nosso crescimento não é sobre o que Deus disse, é sobre o que Deus não disse. E depois de 13 anos de silêncio, Deus aparece para Abrão, pai exaltado. No capítulo 17 a Bíblia diz, quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, 99 anos, gente, 99 anos é muito velho. Eu nunca pastoreei alguém de 99 anos, imagino que hoje aqui não tenha ninguém de 99 anos, 99 anos é um homem muito velho, e é 99 anos que você conhece, que eu conheço. A Bíblia diz que depois de 13 anos de silêncio de Deus, Deus aparece para Abrão. É interessante porque quando a Bíblia fala de 99 anos, Abrão estava num momento de desastre, e Deus nunca espera construir futuro conosco sem nos dar a oportunidade de errar. Eu vou te dizer que uma das maneiras de amor mais profunda é dar ao outro a oportunidade de errar.
As pesquisas dizem que a possibilidade de alguém errar e a raiva dela aumenta muitas vezes quando você fala, eu não te disse. Já viu aquela coisa, você fala para a pessoa, vai lá e faz, mas quando ela volta você fala, eu te falei. Isso aumenta a raiva. Deus não é aquele que diz, eu te falei. Deus é aquele que na construção do seu futuro te dá a oportunidade de errar. Deus não está preocupado com os erros desse processo. E depois de 13 anos sem falar, Deus aparece para Abrão. É interessante, eu quero elencar aqui algumas coisas. Deus aparece para Abrão justamente quando Abrão tinha se deparado com o seu impossível. E é interessante, deixa eu te falar algo. Todas as vezes que você encontra o seu impossível, você também encontrou os seus milagres. Todas as vezes que você se depara com os seus impossíveis, você se deparou com os seus milagres. Abrão, certamente até os 99 anos, com 87 ele gera Ismael, com 86, talvez ele achava que ainda era viril, com 86 alguma coisa funcionava ainda, gente, se é que você me entende. Mas com 99 a Bíblia diz que os membros dele tinham sido amortecidos, e não tinha essas técnicas de hoje em dia, não tinha os remédios de hoje em dia. Com 99 anos, Abrão tinha acabado com todas as possibilidades. E é interessante, sabe por quê? Alguns pontos aqui que a gente enxerga na construção do futuro. Deus nunca está olhando para o seu presente para construir o seu futuro. Abrão estava no momento mais difícil dele. É quando Deus aparece para liberar uma palavra de futuro sobre ele. Você sabe que às vezes a gente está tão vinculado ao nosso presente. Talvez você venha aqui, você ouve sobre prosperidade, você olha para o seu presente e fala, Deus não pode construir uma vida próspera comigo. Se fosse com um cara que nunca teve dívida, mas eu tenho dívida. Se fosse com alguém que foi para a universidade e tem uma profissão, mas eu já tenho idade avançada e nem profissão eu tenho. Quando você vem aqui e ouve algo, a gente sempre está olhando uma perspectiva de presente para estabelecer o que Deus pode fazer no futuro. A gente sempre está olhando o que está acontecendo agora para definir o que Deus pode ou não fazer na nossa vida. Você está o tempo inteiro mensurando sobre o que Deus pode ou não. Nós estamos o tempo inteiro dizendo para Deus sobre o que Ele pode ou não fazer na nossa vida, sobre o que Ele pode ou não fazer na nossa família, sobre o que Ele pode ou não fazer na nossa casa. E não foi diferente com Abrão. E Deus aparece para ele, primeiro para mostrar para ele, olha, não tem nada a ver com o seu presente, o que eu vou fazer no seu futuro. Deus estava dizendo para ele, olha, eu não estou preocupado com o seu presente. Naturalmente Abrão não tinha as qualificações. Às vezes nós temos dificuldade de enxergar Deus no nosso presente, isso nos limita de ver Deus no nosso futuro. Mas no meio do silêncio, Deus se manifesta. E Deus fala algo para ele, quando Abrão tinha 99 anos, quando no presente dele já não havia mais possibilidades, Deus apareceu e lhe disse, quando ele tinha 99 anos, é uma idade que ninguém mais sonha em ter filho, Deus apareceu e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Diga assim comigo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus estava dizendo para Abrão, eu sou o Deus dos milagres, eu sou o Deus do sobrenatural. Depois de 13 anos em silêncio, ele estava dizendo, Abrão, eu sou o Deus que rompe o silêncio. Deus estava dizendo para ele, confie no meu poder. E quando você escuta isso de Deus, você para de querer dizer para Deus o que Ele pode fazer com a sua vida. Você para de dizer para Deus o que Ele pode fazer. É interessante porque quando ele aparece para Abrão, certamente a fala de Abrão sobre o que Deus podia fazer era extremamente limitada. E Deus aparece e diz, Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu vou te dizer, às vezes a gente precisa de ouvir isso, porque às vezes o seu presente não te possibilita olhar para isso. Deus estava dizendo, Abrão, eu não preciso das suas perspectivas, eu não preciso que você me diga o que eu posso fazer, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não preciso que você me diga sobre o que eu posso fazer no seu futuro, porque eu posso fazer tudo o que eu quero, eu posso realizar tudo o que eu quero. Deixa eu te dizer, na construção do seu futuro, você sempre precisa se deparar com o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é o Deus Todo-Poderoso? É o Deus que tem poder de mudar a sua história hoje, é o Deus que pode mudar a sua casa hoje. E quando você olha para o futuro, talvez você é tão preso ao que você vive hoje, mas a Bíblia fala sobre um poder
E ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Romanos capítulo 8, verso 11. Eu estava meditando essa semana sobre essa verdade de Romanos 8, 11. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 8, 11. Romanos capítulo 8, verso 11. A Bíblia diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Gente, era tão impossível Jesus ressuscitar dos mortos, que todo o inferno achou que venceria. Talvez você já deve ter visto alguma ilustração assim. Na nossa cantata de Páscoa foi uma ilustração assim. Quando Jesus morre, o diabo tinha convicção absoluta que ele tinha vencido. Por quê? Porque era algo impossível. Mas Deus aparece para Abrão e diz: Abrão, eu sou aquele que ressuscita, eu sou aquele que faz o impossível, eu sou o Deus do impossível. Abrão não conseguia ver mais nada, e Deus estava dizendo a ele: mas eu posso fazer no seu futuro. A falta de fé para o futuro sempre está associada a uma prisão do passado. É por isso que a Bíblia nos encoraja a sempre deixar o passado. É por isso que a Bíblia sempre nos encoraja a abrir mão do nosso passado natural. Tudo agora é lançado na cruz. Por quê? Porque todo aquele que não consegue ter fé para o futuro é porque teve algum bloqueio do passado, e ele parou no passado. E falando sobre bloqueios do passado, em Filipenses capítulo 3, verso 13, se puder abrir para mim Filipenses 3:13, o apóstolo Paulo fala sobre o passado. Ele fala qual deve ser sua perspectiva em relação ao passado. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. O que ele está dizendo? Tem coisas ainda para o futuro. No passado ainda não foi tudo concluído, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão adiante. Verso 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que Deus estava dizendo para Abrão? Olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu posso fazer. E o que eu posso fazer não está relacionado àquilo que você pode fazer. O que eu posso fazer não está relacionado à história que você teve. E Paulo depois vai dizer: olha, uma coisa eu faço, eu abandono o que para trás ficou, e eu prossigo para o alvo. A fé natural, ela sempre vai procurar no seu banco de dados o que pode te dar fé para o futuro. A fé natural. Por que tem algumas pessoas que creem para a área financeira, mas não creem para a restauração do casamento? Porque no seu banco de dados da sua fé natural, ela olha para o casamento e ela consegue crer, mas ela olha para a finança e ela não consegue crer. A fé natural sempre vai procurar no seu banco de dados alguma coisa que aconteceu na sua história. Mas Paulo está dizendo: esqueça a sua história, deixe a sua história para trás. Por quê? Porque a fé de Cristo nunca vai olhar no seu banco de dados. A fé de Cristo vai sempre olhar para a obra que já está concluída. A fé de Cristo sempre vai olhar: se Cristo fez, isso me dá base para crer no futuro. Se Cristo fez o impossível, isso me dá base para crer que no meu futuro não há nada mais ilógico do que o que Ele já fez. Deus disse para ele: Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Na construção do seu futuro, entenda isso. E Deus continua dizendo para ele: viva na minha presença. Sabe o que é interessante? É porque Deus diz para ele: olha, nada importa se não tiver a minha presença. É interessante porque Abraão estava construindo um futuro com Deus, e a presença de Deus não vai formar pessoas esquisitas, a presença de Deus vai formar pessoas relevantes. Eu sei que por muito tempo a gente achou que a presença de Deus era para formar gente que roda no meio do culto, que fala em línguas no meio do culto, e é demais, gente. Tem hora no meio do culto que eu não sei você, eu tenho que falar em outras línguas. Mas tem um pastor amigo que ele fala: Dani, os irmãos não falam em línguas a semana inteira em casa, quer falar em línguas no culto. Ele fala: na minha igreja as pessoas não falam em línguas, não é porque eu não concordo, é que eu acho que você deveria falar mais em casa. Aí você não fala em casa, você quer vir falar. A presença de Deus não é para te fazer esquisito. Sabe o que eu tenho entendido?
é que quando nós pegamos a presença de Deus na vida de Daniel, a presença da vida de Deus na vida de Daniel fez Daniel um homem relevante. A presença de Deus na vida de Abraão fez Abraão um homem relevante. A presença de Deus na vida de José fez dele um homem relevante. A presença de Deus na vida de Paulo fez de Paulo um homem relevante. A presença de Deus na vida de Jesus fez de Jesus um homem relevante. Todos os homens foram tocados pela presença de Deus, não se tornaram pessoas esquisitas, se tornaram pessoas relevantes. Todas as pessoas foram tocadas pela presença de Deus, eles não se esconderam, eles se manifestaram. Todas as pessoas foram tocadas pela presença de Deus, eles não se tornaram, como a sua teologia crê, mais pobres, não, eles se tornaram abençoadores com dinheiro, eles não se tornaram mais burros culturalmente, não. Jesus, muitos teólogos creem que Jesus falava pelo menos 5 línguas, e que Paulo foi o homem mais culto do Novo Testamento, mas a cultura de Paulo não tem como ser comparada à cultura de Jesus, porque a presença de Deus não vem para nos esconder a nossa cultura. A presença de Deus faz de nós homens e mulheres que agora estabelecem um padrão de cultura. Essa é a presença de Deus na vida de Abraão. E aqui ele ainda é Abrão, e Deus diz para ele: anda na minha presença. E é interessante, sabe por quê? Porque quando nós falamos de construção de futuro, a fé é o firme fundamento das coisas que não são, que já são, mas que não se vê, que naturalmente não são, mas que pela fé nós cremos. É interessante porque se Deus nos diz para caminhar em fé, é porque Ele caminha totalmente em fé. E sabe o que é a fé? Paulo diz: a ninguém conheçamos segundo a carne, nós conhecemos agora pelo Espírito. E o que é conhecer alguém pelo Espírito? Não é conhecê-lo por aquilo que ele é hoje. Olha aqui para mim, não é conhecê-lo por aquilo que ele é hoje, é conhecê-lo por aquilo que ele vai se tornar, o que pela fé nós já enxergamos. Quando Deus olha para você, Ele não te vê do jeito que você está, Ele não te vê da forma que você está hoje. Deus te vê pela fé, porque essa é a maneira de Deus se relacionar com o homem. Deus não te vê por aquilo que você é hoje, Deus te vê por aquilo que você já é, pela fé. E Deus está dizendo para Abraão: anda na minha presença, e a minha presença vai fazer de você um homem relevante. E é interessante porque a Bíblia diz que nesse momento Deus troca o nome de Abrão para Abraão. Abrão, pai exaltado. Deus estava tirando ele de um aspecto pessoal. Deus estava tirando, deixa eu te falar, todo o futuro de Deus com você não tem a ver só com você. Gente, eu estava ouvindo uma rádio, voltando do aeroporto, dá vontade de socar a cabeça no retrovisor, sei lá, em algum lugar. Painel. Sabe por quê? Porque o pastor estava falando uma palavra tão medíocre, sem relevância. Se você está procurando um carro, você está muito abaixo do que Deus pode te dar. Se você está procurando paz interior, você está muito abaixo do que Deus pode te dar. Hoje você se vê alguém com depressão, mas não é assim que Deus te vê. Se você procura a sua cura da depressão, Abrão só estava procurando um filho, e Deus disse: eu vou mudar seu nome, porque você ainda não entendeu nada. Sabe por que Abrão foi atrás de Ismael? Porque ele achou que era só sobre um filho. Sabe por que você ainda está pedindo por coisas pequenas? Porque você ainda viu de uma maneira pequena. Deus estava dizendo: eu vou trocar o seu nome para Abraão. Sabe por quê? Porque não é só sobre ter um filho. Eu não quero só te dar um filho, eu não quero só consertar a questão do seu filho. Você vem aqui, eu estava ouvindo aquela rádio falando, essas rádios ficam alimentando, a lei alimenta em você o conserto da sua própria vida, mas a graça, ela te dá um propósito para consertar a vida dos outros. A graça te dá um propósito para que a vida dos outros possa ser consertada através da sua, para que outras pessoas possam ser transformadas através de quem você é. E Deus disse: seu nome não é mais Abraão, seu nome é Abraão. De pai exaltado que estava bom para você, eu vou te fazer pai de multidões. Deixa eu te dizer, todo mundo descobriu que a vida não tem sentido se for só para você. No seu presente você só quer consertar o seu problema, mas no seu futuro você vai resolver o problema dos outros. Talvez o seu presente, tudo que você precisa hoje é de dinheiro para você, mas o seu futuro Deus enxerga você propiciando dinheiro para os outros. Talvez o seu presente você só precisa que o seu casamento seja resolvido, mas o seu futuro Deus está olhando e dizendo: o seu casamento vai abençoar outros casamentos. É assim que Deus enxerga o seu futuro. E depois que Deus tem esse tempo com ele, Deus vai terminar falando algo poderoso para ele. Gênesis capítulo 17, deixa eu voltar aqui que eu saí. E aí Deus diz: quanto a mim
eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais será chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Deus estava dizendo para ele, por último, para o futuro que eu tenho para você, invista o seu presente nos outros. Abraão aprendeu uma lição. Ele pedia para um filho, Deus queria dar para ele nações. Deixa eu te falar, Deus primeiro resolve algo particular dele, para fazer com que ele seja uma bênção para os outros. Deus não está a fim de resolver o seu algo particular só por causa de você. Deus quer resolver algo particular por causa dos outros. Abraão, a partir dali, ele vai ter uma história com Deus, e depois de 1 ano, sua mulher engravida. E ali começa um novo ciclo, uma nova trajetória. Deixa eu dizer, confie no seu futuro, com base naquilo que Cristo já fez por você. Abraão olhou numa possibilidade de pisar no futuro dele, de entrar no futuro dele. Falou, vou mergulhar no futuro que Deus tem para mim. E eu quero te falar, Deus está no seu futuro. Seu futuro já está pronto. E Deus já te enxerga. Toda vez que você tem um contato com Deus, toda vez que você ouve a voz de Deus, você sempre vai ouvir acerca daquilo que Ele tem para o seu futuro. E aí Jesus disse, olha para os animais, você não precisa estar ansioso. O que você precisa fazer? Pacientemente, se prepara. Sabe por quê? Em toda a história, Deus nunca falhou uma só vez. Em toda a existência humana, não há homem nenhum que possa se levantar diante de Deus e dizer, Deus falhou comigo, Deus não cumpriu o que disse, Deus não respondeu o que falou. E se Ele tem falado acerca do seu futuro, Ele está no seu futuro, todas as coisas já estão prontas. Ele simplesmente nos dá a oportunidade de poder nos preparar para aquilo que Ele tem para nós. E o seu futuro não tem a ver com algo só para você. O seu futuro tem a ver com algo que Ele vai fazer através de você. Não é sobre você, mas é através de você. Não pare em você, mas é através de você. O seu futuro sempre vai tocar na sua família, na sua casa, na sua cidade, no seu emprego, nos lugares que você está. O seu futuro tem a ver com algo que já está preparado e construído. Será que você pode viver como os animais? Uau, olha a comparação de Jesus. Descansado.